equação, são duas equações, duas incógnitas. Então, todo problema é assim, né? Você quer saber quem é o modo normal de propagação no sistema, certo? Então, só vai existir um modo normal se tiver a solução para esse problema aqui. Porque todas as soluções possíveis são, em princípio, a solução trivial. É x igual a zero, é y igual a zero, certo? Mas isso não é solução, né? Quer dizer, não tem nada. Há uma possibilidade, né? A solução existe, a solução não trivial, quando o determinante for igual a zero. Daí eu tenho, de fato, algum tipo de coisa acontecendo. Então, determinante igual a zero quer dizer o quê, né? Produzir essas grandezas igual a zero, certo? Ou seja, n2 menos epsilon 1, n2 menos epsilon 2 igual a zero, né? Isso nos dá duas soluções, certo? Lembre-se que n é positivo, né? Então, aqui você tem uma solução só, ele é mais ou menos, no caso, a raiz de epsilon aqui também. Então, você tem uma solução n igual a n1, igual a raiz de epsilon 1, tá? Que é a primeira solução. E a segunda possibilidade é n igual a n2, raiz de epsilon 2. Então, existem duas possibilidades de propagação no cristal. Aliás, desculpa, falei errado. Dois modos normais de propagação no cristal. Um dos modos tem a ele associado um índice de refração N1, que é a raiz de epsilon 1. Certo? E outro modo tem a ele associado índice de refração N2. Então, revisando, né? Eu tenho um cristal que tem direções 1, 2 e 3 principais. A propagação se dá na direção 3. Então, dois modos normais são identificados. Né? Um deles é aquele que tem um índice de refração associado N1, igual a raiz de epsilon 1, e o outro, a raiz de epsilon 2. Tá? E a pergunta, qual é a natureza desses modos? Né? Como é que eles são? Certo? Né? Se a gente jogar aqui na equação, né? Olhe para as equações, como a gente fez lá no caso do plano de superfície, parecido, né? Vamos olhar as equações que nós temos aí, certo? Aqui nesse sistema, né? Vamos montá-las aqui. N2 menos epsilon 1 vezes a x, né? A primeira equação, igual a zero. E a outra N2 menos epsilon 2 vezes a y igual a zero. Então tem duas equações aí. Se n for igual a n1, que é a raiz de epsilon 1, então essa equação se desaparece da história, certo? Lembre-se que esses epsilon são diferentes, né? Isso mesmo é anisotrópico, certo? Então essa equação desaparece, não tem nada em relação a x. Essa não. Você fica com epsilon 1 ao quadrado, epsilon 1 menos epsilon 2, né? Raiz de epsilon 1, certo? Menos epsilon 2 vezes a y igual a zero. Então essa solução me dá o quê? É y diferente de zero, certo? Aliás, desculpa, que é y diferente de zero. Você fica maluco, é o contrário. É y igual a zero, certo? Tá? Então, essa solução me dá um modo normal de propagação polarizado na direção x. Então, um dos modos normais de propagação no cristal, dessa forma que eu orientei, certo? É o modo LPX. Então, o campo, o vetor D, né? Certo? Aliás, o campo elétrico está na direção x. O componente y do campo é zero. Certo? Então, um modo, se você injetar no cristal um modo que está polarizado na direção x, ele vai se propagar, né, com a constante de propagação N1K0, certo? O número de onda vai ser N1K0. Né? Ele tem um número de onda bem definido, certo? N1K0. Né? A segunda solução é o quê, né? Se N igual a N2, essa solução morre, certo? Fica com a primeira, né? Essa aqui é a raiz de epsilon 2. Né? Fica epsilon 2 menos epsilon 1 é y, é x. A conclusão é x é nulo, né? Então esse é um modo linearmente polarizado na direção y. Né? Então a solução n igual a raiz de epsilon 1 me dá um campo linearmente polarizado na direção x.
Ou seja, é o modo normal, certo? Ele injeta e permanece com as características depois de propagação no cristal, com a mesma característica. Mesmo de refração, não muda nada. A polarização injetada é a polarização de saída do cristal, certo? Isso que a gente fala no modo normal. Ele preserva sua identidade, certo? E para n igual a n2, você obteve, então, um modo polarizado na direção y, certo? Então, observe, né? Então, como é que você escreve um campo, o modo normal LPX, né? LPX teria um campo, certo? Igual a... Vamos botar uma constante qualquer, é 0, né? Vou botar aqui um vetorzinho 1, 0, 0, né? Posso até tirar essa terceira componente, mas tudo bem, deixa aí. Tá? Exponencial de menos j, n1, né? K0z, onde N1 é conhecida, dado pelo parâmetro do material, é raiz de epsilon 1, certo? N1 é isso aqui, é conhecido. Por isso que eu falei para você, eu não sei quem é N, né? Certo? N é um parâmetro a ser determinado. Então tem essa característica. O modo LPX tem essa característica. Quem é o D associado a esse modo, o vetor D? Né? Daí você vai fazer D igual a epsilon E, mas certo? Olha para cá, né? Teria essa equação, epsilon 1, 0, 0, 0, epsilon 2, 0, 0, 0, epsilon 3, né? Vezes E. Mas E é o quê? É 0, 0, 0. Isso aqui aqui falta um epsilon 0 aqui, certo? Essa periodicidade relativa, né? Então, isso aqui é o D. Então, você vai fazer o produto matricial. O D vai ser epsilon 0, né? Epsilon 1 é 1, 0, 0. O D está na direção X também, certo? Então, o D ele tem esse comportamento. Epsilon 0 é 1, epsilon 1 é 1, 0, 0. Ele também está colinear com o campo elétrico, certo? Mesma coisa obteria, né, se você tivesse o modo LPY, né? O S seria um vetor constante, né? 0, 1, né? Exponencial, menos J, N2, né? Condições de população diferentes. A velocidade de fase do outro modo é diferente, isso que é interessante, tá certo? E o D, né, seria algo parecido, só que teria na frente um epsilon 2 no caso, né? 0, 0. Então, os modos normais de propagação, eles têm a conexão entre D e E, os vetores são colineares, né? Para cada modo, certo? Esse modo linearmente polarizado. Né? E H também vai ter uma característica aí, tá certo? Basta determinar usando as equações aí, tá? Certo? Então, materiais que têm essas características são chamados de materiais birrefringentes, né? Porque tem duas possibilidades de revelação, certo? Materiais anisotrópicos têm essa característica, tem birrefringência, né? Ou seja, se você pensa nessa possibilidade, né? Se você pega dois modos e injeta eles ao mesmo tempo, certo? Se for um pacote, né? A gente falou de velocidade de grupo anteriormente, né? O que tiver uma polarização vai chegar primeiro que o outro, certo? Porque eles têm velocidade de fase distintas. Assim, né? Depois de muito tempo, depois de um comprimento muito longo, e vão chegar em tempos diferentes. Né? Então, se você tem um feixe de luz, certo? Você injeta esse feixe de luz, é um pacote de ondas, certo? Ele não tem polarização definida em nenhuma direção. Então, quando você quebrar essa polarização em mais de uma, esse pacote vai chegar distorcido do outro lado. Tá? Porque uma parte do pacote com uma polarização chega primeiro que a outra. Tá? Então o pacote chega com distorção. Então, em cristais, você teria uma dispersão de anisotropia aí, no caso, para esse tipo de efeito. Né? Como é que eu faço, então, para propagar uma onda que tenha uma polarização arbitrária no plano XY ainda? Certo? Então, o que você faz? Depois você tem essa situação aí, né? Você tem aí